Olá! Se esse vídeo apareceu para você é porque você está buscando relatos de mulheres que já fizeram o exame histerosalpingografia. Eu fiz esse exame no ano de 2022, tive uma experiência muito tranquila e eu consegui o meu tão sonhado positivo no mesmo ciclo. Então eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas do que funcionou muito para mim, para poder ajudá-las a também passar por esse processo da forma mais tranquila possível. Eu fiz um jejum espiritual entregando para Deus alguns desejos do meu coração, e um deles era a gravidez. Eu sempre pedia que, se não fosse da vontade dele, para ele tirar do meu coração, e que se fosse da vontade dele, que eu caminhasse pelo caminho certo, esperasse o tempo certo e fizesse as coisas certas para poder engravidar. Nesse período de um ano de jejum, eu fiquei sem comer doces. Eu escolhi não comer doces, nada que tivesse açúcar na composição eu comeria. Então eu fiquei esse tempo todo em oração, conversando com Deus, em sintonia, e aí fazendo também essa penitência de não comer doces. Eu entreguei o meu jejum dia 10 de janeiro, e eu tinha o exame marcado da Ístero mais ou menos para o dia 15, se eu não me engano, algo assim. E eu resolvi preparar a minha mente para eu ir plena nesse exame, porque se Deus não tinha tirado do meu coração a vontade de ser mãe, é porque Ele tinha algo maior para mim. Então eu me arrumei como se eu estivesse indo para um grande encontro. Um grande encontro, porque na minha cabeça esse exame era um passo mais próximo do meu bebê. O exame me traria a clareza que eu precisava para seguir os próximos passos. Se eu tivesse alguma questão na minha saúde, por não ter engravidado nesse primeiro ano, eu poderia tratar da forma correta, e se eu não tivesse nada na minha saúde, era só esperar o tempo de Deus para ter as respostas. Então eu fui bem arrumadinha, eu coloquei na minha cabeça que era um passo mais próximo do meu bebê. Fui arrumadinha, coloquei o meu vestido verde que eu tinha passado o Natal com ele, fiz uma makezinha e fui bem tranquila mesmo, porque eu estava muito em sintonia com Deus por já ter passado todo esse processo aí de jejum e oração por um ano. Eu também vi aqui no YouTube uma médica recomendando que a gente começasse o preparo do exame 24 horas antes. Então eu peguei o Buscopan composto e comecei a tomar 24 horas antes. A cada 6 horas eu tomava um comprimido, sendo que o último eu fiz as contas para poder tomar assim que eu chegasse na clínica. E foi o que eu fiz. Então eu entrei para o exame, eu estava completamente medicada, sim, recém-medicada. E isso ajudou muito. Eu também coloquei na minha mente que se doesse era uma dor de processo, então não era dor de sofrimento. Dor, nem toda dor significa sofrimento. Então essa dor seria uma dor de processo. Mentalizei tudo o que iria acontecer comigo, já tinha pesquisado como que funcionava o exame, já tinha visto relatos positivos e negativos, e eu decidi que o meu seria um relato positivo. Então eu preparei muito a minha mente para esse processo. Eu fui arrumadinha, pensando é um passo mais próximo do meu bebê, fui muito bem medicada, e na hora eu pensei, se doer não é a dor da morte, eu não vou morrer aqui, então é uma dor de processo, aceita essa dor de processo, coloquei na minha mente. O bacana é que a clínica que eu fui, as pessoas que me atenderam foram muito queridas, assim, de verdade. Porque eu cheguei, a médica e a enfermeira já me explicaram tudo como funcionava o exame, e a enfermeira que ficava no maquinário, ali na parte de raio-x, ela começou a conversar comigo sobre vários assuntos aleatórios, que foi o que me ajudou muito a dispersar a minha mente. Então eu já fui muito preparada espiritualmente, fui conformada que se doesse era uma dor de processo, fui arrumadinha porque na minha cabeça era um passo mais próximo do meu bebê, e deixei a minha mente assim, voar na hora. Porque se eu ficasse focada ali em tudo que estava acontecendo, eu ia dar muito foco para a dor. E eu não queria isso. Então a enfermeira acabou me ajudando também a desviar meu pensamento para não ficar muito ali focada no que estava acontecendo. A médica sempre me avisava o que ela ia fazer, e a enfermeira, assim que a médica terminava de passar a informação, ela já emendava uma pergunta, alguma coisa para eu dar uma dispersada, e deu super certo. A primeira coliquinha que eu tive foi assim que introduzi o caninho para inflar o balão, mas foi uma cólica super normal, assim, uma cólica aceitável, não foi nada absurdo. E eles passaram um contraste por 3 vezes. A primeira deu uma coliquinha também bem tranquila, a segunda eu mal senti, e a terceira é a que a maioria das mulheres relatam que dói muito, né, que a terceira, a última passagem do contraste é a mais sofrida. Então eu já tinha preparado na minha cabeça. A primeira não doeu tanto, a segunda bem pouquinho, mas a terceira todos falam que dói muito, então eu tenho certeza que vai doer, mas eu tô aqui, vou aguentar, vai dar certo. E eu fiz esse procedimento, a doutora passou a terceira vez e acreditem, eu não senti absolutamente nada, nada, nada. Eu estava com a minha mente, meu corpo, meu espírito muito conectado para aceitar tudo que acontecesse, e não aconteceu. Então me preparei para o pior, mas para aceitar que não era uma dor da morte, que era uma dor de processo, e me preparar assim me ajudou, porque eu não senti dor, não senti absolutamente nada nessa terceira passagem de contraste. Foi muito tranquilo para mim, de verdade. Eu saí do consultório muito emocionada, muito
grata a Deus, porque é um exame que a gente fica muito aflita, né. Todas as mulheres que começam a pesquisar aqui no YouTube, que veem relatos de outras mulheres, elas ficam um pouquinho aflitas sem saber se a dela vai ser positivo, se vai ser negativo. E a minha experiência eu considero que foi muito positiva, porque eu fui preparada mentalmente, espiritualmente, também tive um ótimo atendimento na clínica e eu fui muito bem medicada. Então eu acho que essas dicas podem ajudar você também a se preparar para você viver esse processo da melhor forma possível. Eu não tive nenhuma recomendação de não evitar a gravidez naquele ciclo, então eu tentei normalmente. Eu ia casar oficialmente com meu marido no dia 22 de janeiro. Nós casamos e fomos para a lua de mel. Na lua de mel eu comecei a me sentir um pouco inchada, mas estávamos comendo, bebendo, né, aquela coisa, correria, passeando, então eu pensei que fosse alguma coisa da minha alimentação mesmo. Voltando para casa, meu marido queria que eu fizesse um teste, eu não quis, que eu falei: "Não, sempre fiz, sempre deu negativo, vamos esperar um pouco", e acabei achando que realmente aquele mal-estar todo era da viagem, de comer muito, e esperei 7 dias após o atraso menstrual. Isso nunca tinha acontecido, porque eu sempre fiz teste muito antes. Eu já morava com meu marido há 1 ano e meio, e eu sempre fiz teste muito antes da data. Então, dessa vez eu não quis fazer, então eu esperei 7 dias. Numa bela noite eu estava dormindo e acordei com uma cólica muito forte, muito mais forte que a do exame. Eu não esqueço aquela cólica. Me acordou, porque foi uma fisgada, uma única fisgada intensa que me acordou e eu fiquei assim: "Eu nunca senti essa dor". Essa dor é completamente diferente. A dor da Ístera não chegou nem perto dessa dor. Eu levantei, tinha um teste de gravidez na minha casa, porque obviamente quem é tentante sempre tem um testezinho ali. E eu fiz e deu positivo no mesmo instante, porque já estava atrasado há 7 dias, então não deu fraquinho, não demorou a aparecer, apareceu muito rápido. E eu fiquei muito emocionada, muito grata a Deus, porque ele atendeu o pedido do meu jejum, ele me abençoou completamente no exame, porque eu não senti dor, eu não sofri nesse exame como muitas mulheres relatam que sofrem, e eu consegui o meu tão sonhado positivo no mesmo ciclo. Isso é assim, êxtase, é tudo que as mulheres querem. E eu vivi essa experiência super tranquila do exame e esse resultado positivo, positivo, positivo para a gravidez. Hoje estou aqui no Canadá, moro no Canadá com a minha família, esse é o quartinho da minha filha, ela tem 3 aninhos, e é uma bênção poder compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vida com vocês. Fiquem aqui que eu vou contar o meu relato de parto, está muito especial esse vídeo. Eu fiz muito emocionada e dei dicas maravilhosas porque foi um parto natural, rápido e sem sofrimento. Então, deixem um like se esse vídeo foi relevante para você, compartilha com outras mulheres que você sabe que quer fazer esse exame, que está pensando em fazer, que é tentante, pode ajudar também. E vamos juntos nessa jornada, o canal é novo, esse é o meu primeiro vídeo, o relato de parto vai ser o segundo vídeo, e eu espero vocês pra gente compartilhar mais experiências sobre maternidade, sobre o amor de Deus, um pouquinho sobre o Canadá, que aqui é muito lindo. Vou mostrar para vocês aqui a janela. Está nevando, muito frio lá fora, tá -26, se eu não me engano. Vamos compartilhando a vida juntos e um beijão pra vocês. Tchau, tchau.